palavrinha impeachment. O senhor tem medo de impeachment, prefeito? Fui deputado, conheço muito, respeito muito todas essas questões, não temo. Eu estou muito tranquilo na administração que faço. Então, nenhum receio? Não, enfrentarei qualquer situação com muita tranquilidade, eu não tenho a menor dúvida disso. Minha consciência está tranquila no trabalho que eu estou fazendo. Você disse que eu sou um presidente sem pulso. Eu tenho pulso de lhe retirar daqui do plenário. Eu tenho pulso de lhe retirar do plenário. E se você achar ruim lá fora, de lhe dar uma surra. Eu tenho pulso... Venha me tirar do plenário! Não venha me tirar do plenário! Eu cumpri meu papel! Eu gostaria que o senhor mandasse constar na ata as ameaças que eu estou sofrendo pelo presidente. Eu não estou ameaçando, não, vereador. Eu estou falando a você. Eu não estou ameaçando, não. Eu estou dizendo para você ir lá fora comigo. Eu e você como homem. Lá fora. Aqui na casa, não. Eu não estou lhe ameaçando, não. Eu estou lhe chamando para você ir lá fora. Parabéns a todos vocês. E pode entrar em processo de votação. E Vossa Excelência disse que não tinha condições de debater o orçamento. É o quê? Não falei nada disso. Não tinha condição, não tinha estrutura. Vossa Excelência mente, como sempre. Aí é difícil. Mentiroso é você. Quer mentiroso aqui na casa é você. Você está gritando por quê? Mentiroso aqui é você. Está gritando por quê? Você que é mentiroso, que ganhou a eleição dando cesta básica. Você que é... Seu dia é amanhã ou a semana que vem. Eu vou mostrar quem é você. Eu vou lhe mostrar quem é você aqui na casa. Um verdadeiro bandido. Seja bandido! Segura aí! Esse é inédito pra você. Ó, tá vendo aí? Fernando, você acha que você tá brigando muito na Câmara, então eu trouxe um presente pra você hoje aqui. Sim, Rafael, até perguntaram aqui. Você sabe que meu irmão é lutador profissional, tem uma academia de boxe. Eu trouxe uma luva pra dar de presente pra você. Você vai ganhar um mês lá de treinamento grátis, lá na academia. Já tem a luva, pode botar aqui em cima. Eu não vi nenhum professor, se o senhor tiver esse vídeo, me mande também que a gente pode passar aqui depois. Eu não vi nenhum professor agindo de forma truculenta com a guarda. Eu vi reagindo, até porque o senhor falou da vela aí, tudo eu concordo que tinha que ser feito alguma coisa para que uma vela daquela não incendiasse o prédio. Mas subir com extintor no escuro para apagar a vela é desproporcional também, prefeito. Que foi assim. E esse vídeo, não sei se o senhor teve acesso, eu também assisti. A guarda sobe xingando as professoras com palavrão e com extintor para apagar a vela. Totalmente desproporcional. Eu entrevistei o secretário de Prevenção à Violência, o Moacir, ele também disse, ele afirmou pra gente que não houve acesso. E diante de imagens dessas, a gente não pode negar que houve acesso. Falando de que acontecer excesso, eu não tenho dúvida. Não estou falando de violência, excesso é excesso, porque excesso acontece. E eu acho que nós temos que entender que o começo da agressão é por causa da ação política, não por causa da ação dos professores. Em 2021, você apresentou uma proposta de criação de uma data em homenagem à vereadora Marielle Franco, né, que foi rejeitada lá na Câmara. Era uma data que criava o Dia Marielle Franco de enfrentamento à violência política contra mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas, que incluía essa data no calendário oficial de festas aqui do município. A que você atribui essa rejeição dos seus colegas a um projeto como esse? Duas coisas, assim. Primeiro, o projeto fazia referência explicitamente à violência política contra mulheres negras, LGBTQIA+, né? E naquele espaço da Câmara Municipal, qualquer temática que transita, né, por gênero, sexualidade, de algum modo, é alvo ali de muitos problemas. Nós temos colegas que têm posição muito preconceituosa, quando não abertamente discriminatória. Então, esse é um primeiro elemento. Segundo, que, como fazia alusão ao nome de Marielle Franco, a tendência é ser vista como uma questão mais partidária, quando o sentido da iniciativa, e eu acredito que isso vale para o nome de Marielle, mas vale para um conjunto de outros nomes ao longo da história brasileira, né, que de certo modo se identificaram com certas causas, isso vai para além da opção partidária de militância que aquela pessoa teve em vida. Se você pudesse dar uma nota ao prefeito Colbert, qual nota você daria? 5. Por quê?
Porque ele não consegue, a política, quem se dispõe a ser prefeito de uma cidade como Feira, é preciso estar aberto ao diálogo. O que tem acontecido com a Câmara Municipal, no meu entendimento, é muito talvez pela preguiça de Corbett, né, de dialogar, de sentar, de ter paciência, resiliência, de entender que o papel dele é esse, que ele aceitou cumprir esse papel, que o povo deu a ele esse dever de fazer isso. Depois, porque o episódio com os professores foi um episódio muito triste. O Velame, aquela cena do guarda municipal batendo num cidadão, né, numa pessoa, eu disse, se não me engano, em algum programa de rádio, vou dizer aqui, no Velame, para quem merece. Se aquela agressão fosse feita em um cachorro, em qualquer espaço, aquele rapaz que agrediu o cidadão, ele teria que ser afastado imediatamente da Guarda Municipal. Ele tinha que ser mandado para casa, se não preso, né? Então, o Alcober, eu acredito que ele está sendo leniente, não está tendo vontade de governar efetivamente e de assumir as suas responsabilidades. Mas daí a ter o impeachment é outra história. O povo vai julgar. E vai julgar e vai tirar. Na verdade, ele não tem mais a opção de ser candidato, mas vai julgar o grupo dele, o grupo que ele representa e que o colocou para ter 4 anos, ter 4 anos de governo. Então, nota 5 é reprovado, viu? Deputado, o senhor sempre assumiu posição contrária a esse projeto de BRT. A gente rapidinho, ao vivo. A esse projeto de BRT, que apesar de sua oposição, teve sua aprovação junto à Câmara, por parte do então gestor. Como o senhor vê a situação atual? Não, eu fui o primeiro a fazer a audiência pública aqui a favor do BRT em setembro de 2014. O BRT foi liberado graças à intervenção minha também, junto a Wagner, que tinha uma disputa lá de 105 cidades, acho que só 4 tiveram BRT, e o que predominou para a Feira ter BRT foi que Feira fazia parte de uma região metropolitana e tinha legalizado isso na Assembleia. Foi isso que definiu. E que tinha um bairro chamado Tomba, que é o maior bairro do interior da Bahia, que é ali, não sei se tem 10 cidades... Tomba UF era o projeto inicial. Exatamente. E o projeto inicial, que eu acho que só podia ter sido o que a gente viu, era um projeto bom. O próprio ex-prefeito dizia, você vai sair da UFS para o Tomba em 18 minutos. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Você sabe que a gente fez esse debate, chamou Polícia Rodoviária, chamou universidade, chamou sociedade, fomos lá para a associação comercial. O dinheiro, quem liberou o dinheiro foi a presidenta Dilma, de um empréstimo com 10 anos de carência. Imagina que coisa maravilhosa. A ser pago com juros do FGTS, com correção do FGTS. Então, tudo estava certo. Agora... a única coisa que a gente pensava diferente do que eles pensavam naquele momento é que os estudiosos da cidade e as pessoas que vivem, eles dizem, ao invés de colocar o BRT na Getúlio Vargas, colocasse na Presidente Dutra. Porque você não precisava interferir na Getúlio Vargas da forma que foi feito, que foi uma tragédia, né? Na Getúlio Vargas. Queriam até na época, se você lembra, iam tirar, que não acabaram não tirando, mais de 600 árvores. Que muita gente se abraçou com árvores, que eles recuaram. Um tempo a obra eles recuaram. Disso. Mas a gente, e não tinha, inclusive, nada dessas... Não tinha um túnel. Não tinha os 2 túneis. Não fazia inicial. Porque isso que gastou. Só aí foram 67 milhões. Então eu nunca fui contra o BRT. A essência do BRT era importante para a cidade. Tanto é que eu ajudei a trazer o dinheiro, gente. Para um prefeito de oposição, a gente. Mas por que eu fiz isso? Porque eu acreditava o seguinte, olha, os corredores de tráfego são importantíssimos. Aí, ao invés de fazer o corredor de tráfego como eles queriam, ia fazer na Avenida de Contorno. A gente fez até a avaliação, custava algo em torno de, se não me engano, era 41 milhões, que é menos do que eles gastaram aí com essa confusão aí fazia na Avenida de Contorno, interligava a Tomba, interligava Campo Limpo, interligava ali a Asa Branca e fazia a intervenção com Tomba. Isso era factível que era possível. Se isso fosse feito, talvez o transporte coletivo de Feira teria um ganho importante. Portanto, agora, o BRT que foi construído aí, que ele tem razão, aí não foi um BRT. Eles fraudaram e fizeram um desvio de função. E esse
esse que está aí na Feira de Santana não é BRT, não tem um corredor de tráfego construído. Pegaram 67 milhões, 96 milhões, fizeram 2 trincheiras que não estavam no projeto, inclusive uma delas era promessa de campanha de 2002 do ex-prefeito. E para o transporte coletivo, nada, inclusive a gente tem um dos piores transportes coletivos do país. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, olha, eu acho que Zé Ronaldo, de tanto conviver com Antônio Carlos Magalhães, ele aprendeu e fazia política como Antônio Carlos Magalhães. Olha, só faz essa afirmativa quem não conhecia o Antônio Carlos Magalhães, que tinha seguramente aí umas centenas de defeitos, mas paradoxalmente ele tinha até uma qualidade. Os seus adversários, ele era conhecido por todos. Ele não era dissimulado. Eu não sei se uma mulher coloca no mundo uma pessoa mais dissimulada do que Zé Ronaldo. Porque se você olhar para ele, ele faz cara de paisagem, ele é amigo de todo mundo, ele não tem inimigo. Mas basta aquela pessoa ali dar as costas que ele trama para exatamente destruir aquela pessoa. Então, a partir desse momento aí, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu e graças a Deus está tudo bem. Mas ainda há chance da gente ver o Messias candidato a vereador, deputado, a prefeito, alguma coisa? Não. Tudo tem seu tempo, é o que eu acho, né? Eu tive o meu tempo. Mudou tudo e mudou para pior. Eu tinha um eleitorado chamado eleitorado o voto de opinião. Isso é que me elegia. E me reelegeu 5 vezes. Me elegeu e me reelegeu 5 vezes. Esse voto de opinião já não existe mais. Há uma geleia geral. Depois, a política do nosso país é desfavorável a um político do meu estilo. Hoje, infelizmente, o eleitorado, com as exceções devidas, mas majoritariamente, não está priorizando mais o bom parlamentar. Tanto faz. Os caras votaram no golpe contra Dilma, os caras votam matérias absurdas, votam a bancada da bala, a bancada evangélica, votam no que querem, escolhemos, cria escola sem partido, cria tudo quanto é monstruosidades, mas as emendas parlamentares olha o Arthur Lira, está lá o seu pai prefeito, não sei quem lá prefeito, não sei quantos milhões de... Orçamento secreto bombando, orçamento secreto bombando, essa tropa toda aí, que se reelege, e o nosso povo não enxerga isso. Eu acho que não tem mais tempo para mim fazer o que eu fazia. São outros tempos, né? Esse aí merece bronca? Merece. Merece porque tem que tomar juízo. O Zé Neto tem que tomar juízo, na verdade, e aprender a fazer política. O homem de mais sorte do mundo da política de Feira de Santana foi Zé Neto. Zé Neto teve a oportunidade de ser prefeito, não foi. Teve a oportunidade de ser uma das maiores lideranças de Feira de Santana, não foi. Zé Neto hoje administra mais de 10 mil cargos em Feira de Santana. Zé Neto viu aí a gente sofrendo, 10 vereadores, teve 11 vereadores sofrendo aí naquele racha com o Cobé. Zé Neto, dono de Feira de Santana, não teve coragem de sentar dar uma palavra de conforto a nenhum vereador, de chamar aqui, Cobé exonerou tudo que você tirou, tudo que vocês tinham. Vem pra cá, não tem muita coisa não, mas pelo menos tem aqui um guarda-chuva para que vocês possam ficar embaixo, mas pelo contrário. Zé Neto não divide nada com ninguém. O governador agora me deu, rapaz, parece até que eu não quero acreditar, vou esperar, tô quieto e... Eu vou esperar, viu, velho? Você brigou com ele por conta não da Estrada de Jaguara? Não briguei, não. Aí, você brigou com ele. Ele foi dizer que a Estrada de Jaguara ele tinha pedido. Eu tava lá e eu vi que você... exatamente. Vamos ser justos. Vamos. Zé Neto, realmente, ele pede a Estrada de Jaguara ao governador há 200 anos. Mas, no dia que isso tá parado lá. Tava parado. O governador nunca No dia que o governador esteve aqui em Feira, lá no almoço, na casa de Fernando Torres, que o governador estava, Paulão estava lá. Paulão chegou, sentou do lado do governador. Eu tava até filmando nessa hora. Você me deu essa governador, você tem que fazer a Estrada de Jaguara. Ele virou para Zé Neto e perguntou assim, Zé Neto, tem projeto? Zé Neto falou, tem um projeto, já tá lá, tá parado há não sei quanto tempo. Aí ele olhou para o Paulão e fez, Paulão, se tiver o projeto, eu faço porque você tá pedindo. Ele falou lá, o governador falou,
que ia fazer, porque Paulo Eu disse que ia andando, ele disse que eu tinha que correr. Aí Paulo falou que ia andando de feira, da estrada de Jaguara inteira, se ele fizesse. Da estrada do Feijão até Jaguara. Tem que ir correndo e ficou essa... E Paulão passou a reunião toda cobrando o governador. E a partir disso, o governador startou realmente a... E aí, quando isso tomou uma repercussão, né, favorável pro Paulão, porque foi ele que fomentou o negócio lá na hora, aí o Zé Neto foi pra lá com o Robson. Não perder nada pra ninguém. Muito ridículo, velho. Foi pra lá com o Velame, sentou na frente do secretário e estão lá tentando botar o pé em cima. Eu vou dizer, olha, eu acredito muito no governador Rui Costa, acredito muito nesse grupo. Mas se Zé Neto continuar assim, o caldeirão vai ferver e a anaconda vai fumar. Eu falo todos os dias na Câmara, terça, quarta e quinta. É melhor, Neto, que eu não use esse tempo para falar das benfeitorias de Vossa Excelência. Mas quando ele te ligou, ele falou como Paulão? Pode falar? Pode, claro. Aqui é sem filtro. Me ligou. Diga aí, Neto. Diga aí, meu nome. Você quer me fuder? Você quer me fuder? Aí eu falei, foi o quê, Neto? Você nem citou o nome lá. Eu falei assim, Neto, mas o projeto você pode ter mandado fazer, mas é do portal lá do Sertão. Quem pagou o projeto foi o governador. Você quer me fuder? E ligou, mas não entendi de nada. Eu perguntei isso pro Messias Gonzaga, que teve aqui, que é o comunista mais famoso de Feira de Santana, sobre justamente isso, sobre a criminalização do comunismo, né? Tem muita gente que não sabe direito o que é, e quando você fala, eu sou comunista, a pessoa já olha, né? Ele até brincou, aquela história de come criancinha, né? Sim. Até hoje ainda fazem essa piada. Sim. E eu queria saber como é que você lida com isso, né? Num país que, até você falou, boa parte do tempo de existência do seu partido, ele foi criminalizado. Hoje ele não é. Mas as pessoas ainda olham com esse preconceito. Como é que você lida com isso? Então, eu lido com muita tranquilidade, porque eu acredito que quando eu entrei no partido, eu fui uma pessoa que eu estudei muito antes de entrar no partido, né? Eu fui, como eu já era militante, quando eu já tinha um tempo de militância, eu fui estudar as estratégias. Então, quando eu entrei com muita certeza, né? Inclusive, o partido não existia mais em Feira de Santana, porque nós tivemos um grande problema, né? Em 92, com a queda do Muro de Berlim, houve uma tentativa de liquidar o partido, inclusive por uma figura, né, que é bem conhecida, que foi o Roberto Freire, ou seja, ele e algumas outras figuras, de acabar com o Partido Comunista e ele deixar de existir, porque havia uma concepção de que o comunismo estava superado, já que o Muro de Berlim, né, tinha caído, a União Soviética tinha caído. Nós sabemos muito bem que isso é uma análise extremamente pragmática, rasteira, e como nós vamos olhar, né, assim, dentro das ciências, e positivista da história. Isso nós temos um grande problema, né? Existe uma análise que, em geral, é uma análise assim, você não consegue olhar a história no seu movimento e o que ela tem a oferecer para o devir, né? Eu lido hoje com muita tranquilidade, porque é isso, esse arcabouço de estudos, de compreender o que é o comunismo, de compreender o que é o socialismo, de compreender a necessidade da organização da classe trabalhadora, foi algo que, para mim, na minha juventude, foi uma urgência, assim. Eu precisava compreender uma teoria que explicasse se existia ou não possibilidade de romper com esse sistema social. Eu acho que eu procurava isso desde os 9 anos de idade. Eu tenho uma poesia que eu escrevi, né? Eu comecei a escrever mais ou menos aos 7 anos, e é engraçado, né? Porque eu faço uma pergunta a um alienígena. Nunca acreditei em alienígena, mas era como se fosse, né? Como que uma criança se questiona o do porquê que essa sociedade, é isso, né? Desigual. É tão desigual, é tão exploradora, é uma opressão tão grande. Então, eu me questionava isso desde os 9 anos de idade. Quando eu vou estudar, eu vou compreender a teoria e a possibilidade efetiva de nós termos um processo que a classe trabalhadora tome o poder, e isso vai ver, a gente só tem condições de ver isso se a gente for estudar história, efetivamente, e não só estudar história, mas também estudar o marxismo, e ver que o marxismo é algo que é científico, e é uma leitura científica da história, e uma leitura científica das sociedades de classes. Então, isso passa a ser, ao meu ver, para mim,
era um prazer. Eu tenho um prazer de ser comunista, sabe? Eu fui construir a União da Juventude Comunista, eu tinha prazer de dizer que eu vestia uma camisa de uma organização que olha para essa sociedade e que olha isso não como uma utopia, não como um sonho, mas olhando efetivamente para a história. Como é a relação lá como era a relação com a família, com o Carluxo, com o Flávio, com o Eduardo? Vocês se davam bem? Tinha ciumeira lá na família? Dizem que eles são irmãos, mas cada um lá com seu grupinho. Como foi aquele dia lá? Já tinha lá essa disputa de espaço entre eles ou o clima era só de festa mesmo? Rafa, eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei em entrevista nenhuma, tá? Quando o Bolsonaro, ele me ligou para assinar a lista, né, para tirar o líder partidário que estava e colocar o filho dele, quando ele viu a minha negativa, nós discutimos muito. E a última frase que eu disse para ele foi assim: presidente, com todo o respeito que você não está tendo a mim, mas que eu tenho a você, eu vou apagar todas essas mensagens, porque eu vou continuar sendo ética até para você que não foi comigo. E essas mensagens, se eu mostrar para alguém, eu fico até preocupada com o que pode acontecer no governo. E apaguei. E essa relação pessoal... E a última frase dele foi assim: então tá bom, você vai ser agora minha inimiga. É importante frisar isso. E assim, essa relação... Eu gosto de falar dele, Rafa, politicamente. Porque assim, eu me sinto mais ética, sabe? É uma relação complicada na família dele. Eu posso falar isso no sentido psicológico da coisa. Olha, uma pessoa que vive num ambiente muito desequilibrado tende, né, a estar no caminho do desequilíbrio. É uma família, sim, desestruturada. Naquele dia lá, a gente não pôde comemorar como a gente queria, justamente por esse clima entre a esposa não se dar bem com o filho, um filho não queria a presença do outro filho, um filho não gostava desse núcleo duro dele, o outro achava que com 40 policiais federais em casa e mais um batalhão lá fora, alguém entrar lá dentro e ia matar o pai. Então, um ambiente muito perturbado. E eu acho que isso também influencia muito na política. Eu tinha uma relação saudável com os filhos. Eu sempre me achei bem colaborativa dentro da proposta deles. Mas também, quando eu tinha que cobrar, eu cobrava. E talvez isso já incomodasse um pouquinho. Mas, enfim, a relação pessoal, ela fica lá na memória. E eu vou seguir batendo nessa relação política. Eu acho que nós devemos parar de ser cínicos na política brasileira. Veja só, a legalização da maconha é um processo que já está sendo encaminhado através de projetos de lei no Congresso Nacional. Não é um processo revolucionário do ponto de vista da política. Por quê? Porque diversos estudos já mostraram, e aí primeiro eu vou falar da maconha como planta e como potencial econômico que ela tem. E depois a gente fala dessa questão da criminalidade, porque aí envolve outras drogas, inclusive. A maconha, o cânhamo, a cannabis, é uma planta que, de acordo com as últimas pesquisas, ela tem um potencial não só de produção de fármacos, de elementos químicos que podem derivar em cosméticos, medicamentos, mas também de uma utilização amplíssima nas cadeias produtivas, até para a produção de roupa, de tecido. E o Brasil tem um potencial de produção muito grande. O que se está discutindo hoje não é se o Brasil vai ou não legalizar a maconha. O que está se discutindo hoje no Brasil, e claro que essa discussão não é pública, e eu quero que ela seja pública, por isso que eu defendo, o que está se discutindo hoje no Brasil é se a legislação brasileira vai permitir que qualquer pessoa plante maconha ou se vai ser só a Monsanto e a Bayer que vão poder plantar maconha. A nossa forma de fazer política é diferente. É diferente. Nós não trazemos essas pessoas sobre a força para que votem. A gente procura, na verdade, convencê-las. A gente convence através do trabalho. E é assim que a gente convence, por exemplo, quem trabalha no Hospital da Criança, o melhor hospital do Norte e Nordeste do país. Procure lá. A maioria das pessoas que trabalham lá, para não dizer 100%, não são indicadas políticas. Trabalham lá por competência, levaram o seu currículo
a empresa e estão lá trabalhando. Façam uma pesquisa. Já recebi relatos diferentes disso que o senhor está dizendo. Não se limite ao que eu estou falando. Converse com funcionários. Eu já recebi relatos de pessoas que são contratadas do governo e que foram contratadas através de indicação política. Isso e que foram chamadas para reuniões políticas da mesma forma. Convite para reunião política. Convite para reunião política. Eu não vou lhe dizer que não existe, porque obviamente nós fazemos e convidamos a todos. Convidamos aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham no serviço público, é aberto. Obviamente, nós vamos convidar as pessoas que trabalham. Eu posso chegar no Clério Andrade e falar, olha, nós convidamos, agora me mostrem um que tenha sido demitido porque não foi no governo do Estado. Me mostrem um que tenha sido demitido porque estava com um adesivo colado do outro candidato. Não tem. Agora você quer que eu lhe mostre quantos que foram demitidos da prefeitura? Quantas pessoas foram demitidas da prefeitura porque tiraram foto comigo, Velame? Quantos? Já aconteceu isso? Várias. Eu posso lhe falar aqui várias. Tem uma menina que trabalha trabalhava na escola da Caatinga porque tirou uma foto comigo em um evento que não era nem um evento político, foi demitida da escola municipal lá da Caatinga. Né? Um líder político do Alecrim Miúdo tirou uma foto comigo durante um evento a festa do vaqueiro do Alecrim Miúdo. Em 2018, no outro dia, 6 horas da manhã, recebeu um telefonema de que ele estava exonerado. Isso é vários. Então, eu lhe mostro que há sim a coação. Lhe mostro, e os vídeos mostram isso. Em 2020, nós vimos o ex-prefeito fazer uma reunião em um ambiente público e falando, coagindo as pessoas, dizendo, olha, de forma, né, olha, se não votar, corre o risco de perder o emprego. Professora, numa entrevista que eu fiz com a senhora lá no jornal da Band FM, no programa que eu apresento diariamente na Rádio Band, a senhora me disse que não tinha professor, estagiário, professor não, né? Estagiário dando aula sozinho em escola nenhuma. Que isso acontecesse, que estava errado. Claro. Não tem? Tem não. Se tiver alguém autorizou sem a nossa autorização. É assim, ó, Velame. O estagiário de educação infantil é um aluno de pedagogia que vai auxiliar o professor que está na sala. Eu cheguei na escola anteontem, e tinha lá o professor responsável pela turma, o auxiliar de educação infantil, que é o professor que ajuda, é o estagiário que ajuda o professor no desenvolvimento, no acompanhamento dos alunos. Eles saem da sala com mais facilidade, eles têm necessidades, inclusive fisiológicas, que precisa de ter um suporte. Eles saem para desenvolver atividades de brincar, o professor sozinho não tem condição de controlar aquela turma. Ele tem esse papel de ajudar o professor no desenvolvimento das atividades lúdicas. Tem um auxiliar de educação especial, que uma classe tiver um autista, tiver um aluno com algum outro tipo de, por exemplo, de situação que necessite de um cuidado maior, ele não pode também ficar somente com o professor. Ele fica inquieto, ele tem um comportamento diferente. É necessário que tenha esse tipo de apoio. Está estabelecido na legislação, que é o auxiliar de educação especial. Então, nós temos, para a educação infantil, o auxiliar de educação infantil que está na sala com o professor e o auxiliar de educação especial que vai para as classes onde tem alunos com alguma deficiência. Eu fui visitar uma escola aí outro dia, só nessa escola tinha 31 autistas. Então, a gente não tem condição de colocar 31 auxiliar de educação especial, mas a gente coloca pelo menos um auxiliar para cada 2 ou 3 alunos, a depender da situação em que ele se enquadra. Olha, a Feira de Santana deu sinais, Velame, de que alguma coisa está ocorrendo, que o eleitorado não é mais aquele do início dos anos 2000. E o candidato do PT aqui, Zé Neto, na época, na eleição em 2020, deu um susto. Ganhou no primeiro turno, facilitou no segundo, achando que aquele resultado iria se configurar como uma coisa concreta, definitiva. Não sabia que tinha 30 dias, que tudo podia acontecer, e aconteceu. Ele facilitou e o pessoal fez tudo que é possível fazer para chegar a um resultado, não importando quais eram os meios, acredito. Não estou dizendo que aconteceu, mas... Pois bem, e teve uma reversão e ele terminou perdendo uma eleição
para Zé Ronaldo e Colbert. Então, essa eleição de, mais uma vez, o governador petista, pode ensejar uma sustentação muito boa. Ele é que deve ser o candidato, ele vai se impor, ele é o nome que tem, só que Neto continua sendo um espalha-brasa de movimento estudantil. Eles não conseguem agregar lideranças no entorno dele. Eu acho que esse pessoal de feira, eu falo isso sem cerimônia, essas maiores lideranças de feira são lideranças de segundo nível. Porque eles têm medo de outra liderança de segunda, vamos dizer assim. E eu tenho pontuado isso. Eles são incapazes de colocar ao lado deles outras pessoas que possam pensar. E quando eles pensam que essas pessoas podem pensar melhor do que ele, pode ressair num processo de comunhão, eles não querem. Mas isso acontece com ele e com o Zé Ronaldo. Ontem ele deu uma entrevista, aliás, no domingo, no encerrado do programa lá na... Ele quem? Zé Neto ou Zé Ronaldo? Zé Neto. Na Princesa, eu fazia parte da equipe, falando sobre eleição e comentando, ele disse que ele tem que acabar esse negócio, a cidade tem um ditador. Quando ele terminou, eu não entrei para fazer pergunta, não tinha que dar sequência. Ele terminou, eu disse, agora vou lembrar Zé Neto que também não pode ter dois. Né? Então a gente tem que entender que Neto pensa, a cabeça dele é arejada, entendeu? Professora, numa entrevista que eu fiz com a senhora lá no jornal da Band FM, no programa que eu apresento diariamente, na Rádio Band, a senhora me disse que não tinha professor, estagiário, professor não, né? Estagiário dando aula sozinho em escola nenhuma. Que não isso tem. Acontecesse, que estava errado. Claro. Não tem? Tem não. Se tiver alguém autorizou sem a nossa autorização. É assim, ó, Velame. O estagiário de educação infantil é um aluno de pedagogia que vai auxiliar o professor que está na sala. Eu cheguei na escola anteontem, e tinha lá o professor responsável pela turma, o auxiliar de educação infantil, que é o professor que ajuda, é o estagiário que ajuda o professor no desenvolvimento, no acompanhamento dos alunos. Eles saem da sala com mais facilidade, eles têm necessidades, inclusive fisiológicas, que precisa de ter um suporte. Eles saem para desenvolver atividades de brincar, o professor sozinho não tem condição de controlar aquela turma. Ele tem esse papel de ajudar o professor no desenvolvimento das atividades lúdicas. Tem um auxiliar de educação especial, que uma classe tiver um autista, tiver um aluno com algum outro tipo de, por exemplo, de situação que necessite de um cuidado maior, ele não pode também ficar somente com o professor. Ele fica inquieto, ele tem um comportamento diferente. É necessário que tenha esse tipo de apoio. Está estabelecido na legislação, que é o auxiliar de educação especial. Então, nós temos, para a educação infantil, o auxiliar de educação infantil que está na sala com o professor e o auxiliar de educação especial que vai para as classes onde tem alunos com alguma deficiência. Eu fui visitar uma escola aí outro dia, só nessa escola tinha 31 autistas. Então, a gente não tem condição de colocar 31 auxiliar de educação especial, mas a gente coloca pelo menos um auxiliar para cada 2 ou 3 alunos, a depender da situação em que ele se enquadra.